Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje, quero compartilhar apenas um versículo da carta de Paulo à igreja dos Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, antes de ter um encontro real com Cristo, ele achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos, porque ele conhecia o judaísmo, ele conhecia a lei, ele achava que os cristãos, que eram chamados também de nazarenos, porque Cristo era de Nazaré, eram uma seita, e por isso deveriam ser perseguidos e presos e mortos. Mas aqui Paulo já era um convertido, já estava em suas missões de levar a palavra de Cristo Jesus a todos os povos. E nesta carta à igreja dos Gálatas, ele diz algumas coisas interessantes, algumas coisas importantes, algumas coisas que são necessárias para todos aqueles que querem seguir a Cristo. Eu acho maravilhoso a palavra de Jesus Cristo para todos aqueles que querem segui-lo. Ele diz: quem quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar o mundo. Tomar a cruz é sofrer por causa do nome de Cristo, por causa de servir a Cristo, de viver na verdade, de falar a verdade. E assim, seguir a Cristo é viver o mesmo caminhar de Cristo. Por onde andar, sempre fazendo o bem e testemunhando Cristo na sua vida. Mais ou menos é isto que Paulo está dizendo aqui. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Mas ele fala isso de uma forma diferente. A primeira coisa que ele diz aqui: logo, já não sou eu quem vive. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu estou abdicando a minha vida. Eu estou negando a mim mesmo, porque já não sou eu mais quem vive. Ele está dizendo que quem está na direção da sua vida não é ele mais. Quem está dirigindo a sua vida não é o seu ego. Porque muitas das vezes nós queremos viver desta forma. Nós queremos seguir a Cristo, mas é o meu eu que manda, é o meu ego. E Paulo está dizendo claramente: já não sou eu quem vive. Eu estou negando a mim mesmo. Porque quem rege a minha vida, quem governa a minha vida, quem toma as decisões da minha vida é Cristo. Através das Escrituras eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a minha história. E assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a preocupação de Paulo agora não é mais o eu, mas é evidenciar a Cristo, é tornar evidente que agora ele tem um Senhor, um Salvador, um libertador, um justificador de todos os pecados. E esse é Jesus Cristo. Por isso ele abdica da sua vida, ou seja, já não sou eu quem vive, mas eu evidencio a Cristo, é Cristo que eu vivo, é para Ele que eu existo.
É Ele que eu obedeço. Então Paulo está dizendo justamente isso. As pessoas têm que ver em mim o que eu vi em Cristo e o que Cristo fez em mim. E eu tenho que evidenciar, eu tenho que testemunhar a Cristo com a minha vida. Não somente da minha forma de falar, mas minha forma de viver. Porque uma coisa é falar, a outra coisa é viver. E é isso que Paulo está demonstrando para nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive é Cristo. E Ele vive em mim. E eu estou evidenciando isto na minha carne. Porque a próxima coisa que ele diz é: e esse viver que agora tenho na carne. Então ele está dizendo, é esse viver que agora tenho na minha carne. Então, a carne não tem mais domínio sobre a vida de Paulo, mas sim Cristo, pelo Espírito Santo que é derramado, que agora governa o coração de Paulo. As decisões, o falar, o agir, todo é voltado por meio do Espírito Santo que habita nele. E assim ele evidencia Cristo no seu viver, no seu falar, no seu agir e no seu pensar. E é isto que Deus espera de nós. Se nós queremos realmente seguir a Cristo, eu tenho que abdicar da minha vida. Eu tenho que dar evidência de Cristo na minha vida, na minha carne, na minha história. Eu tenho que testemunhar isto. E como que é que eu faço isto? Paulo, ele mostra para nós: vivo pela fé no Filho de Deus. Então, logo, já não sou eu quem vivo, ou seja, eu abdiquei da minha vida, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne. Mas como que Paulo vive isso? Ele vive pela fé. Aí nós vamos entender as Escrituras Sagradas que o justo, que é justificado em Cristo, vive pela fé. Não é eu que sou justo, é Cristo quem me justifica. É Cristo quem perdoa os meus pecados. É Cristo que me lavou e me regenerou pelo seu sangue. Então, é Ele que me torna justo, porque por mim mesmo eu não sou justo. Pelo contrário, sou miserável pecador. Mas em Cristo e por Cristo sou justificado. E assim eu vivo pela fé no Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo ele diz que ele abdica da sua vida, ele evidencia Cristo na sua vida pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer em Cristo Jesus. E desta forma nós temos que aprender o que Cristo falou. Paulo, ele reafirma, ou seja, quem quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e é esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Mas por que Paulo diz desta forma? Porque Paulo, e assim todos que creem em Cristo Jesus pela fé, são alvos do amor de Deus. Ou seja, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo amou a Paulo de uma tal maneira. Cristo me amou de uma tal maneira.
Cristo te ama de uma tal maneira e se entregou pela vida de Paulo, se entregou pela minha vida e quer ser o seu Senhor e Salvador, porque Ele se entregou por você, mas é necessário você crer. É necessário você negar a si mesmo, deixar de viver para o mundo, deixar de viver para o pecado, deixar de viver para a sua carne e viver para Cristo, evidenciar Cristo na sua história, na sua vida, e isto pela fé. Porque Deus nos amou de uma tal maneira, enviou Cristo Jesus, que nos amou de uma tal maneira e se entregou por nós, para que pudéssemos ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, não há outra maneira de viver. Só existe esta forma de viver, pregada por Cristo, pregada por Paulo, que eu estou compartilhando com você, assim como Deus está compartilhando no meu coração. Não há outra maneira de viver a não ser viver em Cristo Jesus, para Cristo Jesus e obedecendo a Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas. E assim, entregando a nossa vida aos cuidados de Cristo, temos a certeza pela fé que abdicamos da nossa vida, tomamos a cruz, seguimos a Cristo e assim somos alvo do amor de Deus. Irmãos, Deus se importa com a sua dor, assim como importava com a dor de Paulo. Deus se importa com o seu sofrimento, assim como se importava com o sofrimento de Paulo. Deus se importa com o seu buscar para um sentido de vida. Por isso, Paulo e Jesus Cristo diz que o sentido da vida é viver em Cristo. Então, reconheça isso na sua história, no seu viver, e viva o que Cristo ensinou. Quem quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viva o que Paulo ensinou, abdique da sua vida. Viva Cristo na sua carne, na sua história, pela fé. Porque Ele te amou. Você é alvo do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Porque o Senhor não somente amou, mas o Senhor provou o seu amor. Cristo não somente nos amou, Cristo se entregou por nós. A grande questão é, o que nós estamos fazendo com esta prova de amor? Queremos viver no pecado para o mundo, tentando agradar ao Senhor. Jesus mesmo diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou vive para o mundo, ou vive para ti, ó Pai. Eu quero viver para o Senhor. E para viver, Cristo nos ensina a negar a si mesmo, tomar a cruz para segui-lo, ó Pai. Nos ensine a fazer isso. Nos ensine a viver como Paulo, que logo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que eu quero na minha carne, na minha história. Que isso seja uma realidade hoje em nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, faça isso uma realidade na nossa história. Um modo de viver, um estilo de vida, para que possamos glorificar e exaltar a Ti, ó Pai. Abençoe cada família, Senhor Deus. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos. Abre as portas para os desempregados, para levar o sustento para a sua casa. Tende misericórdia, ó Pai. Nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas e aumenta a nossa fé dia após dia. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.
Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.